tema do nosso programa de hoje é um tema bem bacana dentro da visão sistêmica para nós refletirmos juntos aqui. Então, o tema é aborto dentro da visão sistêmica. Esse é um tema que ele pode ter diversos desdobramentos, né? A gente pode explorá-lo de uma forma bem grande. Porém, aqui já deixo claro que o intuito não é entrar no mérito da questão do aborto, se é legal, se não é legal, se vale para determinada situação, ou se não vale para nenhuma situação, se pode, se não pode, se é algo político, não é algo político. Então não é esse o foco e o objetivo principal da nossa reflexão de hoje a respeito do tema aborto. A nossa reflexão ela vai trazer um pouquinho da visão sistêmica, da constelação familiar, dentro daquilo que pode ocasionar dentro de um sistema familiar e como isso se dá, né? Quando isso se dá, quando isso ocasiona, quando não. Então eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o aborto. Ainda assim, cabe ressaltar que nesta questão do aborto, dentro dessa interpretação, da qual vou refletir aqui junto com vocês, nesse primeiro momento não entra também no mérito do julgamento se é aborto espontâneo ou se é o aborto ocasionado. Então nós estamos falando de aborto de modo geral, sem entrar nesse mérito de julgamento. Então quando se fala de aborto, principalmente dentro da terapia, dentro da visão sistêmica, dentro da constelação familiar, muitas pessoas têm até um certo receio de falar sobre esse tema, ou ainda ficam até impressionadas por falar nesse tema. Alguns, isso não como crítica, mas como observação, acabam ficando presos a essa história de um aborto quando o cliente, né, quando a pessoa conta que houve aborto na história da família, esquecendo de olhar o contexto maior por trás do aborto, né? Porque aqui é a primeira reflexão que nós vamos colocar, né? Nem toda família, nem todo casal, nem toda mulher que passou pela experiência do aborto acaba gerando um nozinho, acaba gerando um conflito, acaba gerando ali um problema dentro desse sistema familiar ou até mesmo dentro do indivíduo. Por quê? O que vai dizer ou não se isso vai gerar um problema é como as coisas aconteceram, o que ficou registrado daquela situação, como foi lidado, se não foi lidado de uma maneira saudável, se era, por exemplo, um primeiro filho que estava sendo gerado e houve o aborto. Tudo vai influenciando para que o teor daquela situação seja um teor mais elevado ou um teor menos elevado. Dois princípios, né, duas regrinhas básicas da constelação familiar e da visão sistêmica, que também já foi assunto de outros programas das ordens do amor, que é a hierarquia ou a lei da ordem e o pertencimento ou a lei da inclusão, vai nos ajudar a elucidar esse tema do aborto para suas possíveis complicações ou para olhar para o aborto e entender que aquilo já está resolvido, que aquilo não é um problema aparente dentro daquela estrutura familiar ou dos indivíduos envolvidos dentro do processo do aborto. Então, quando se fala, né, em aborto, visão sistêmica, por que a lei da ordem, né, ou a lei da hierarquia, ela vai nos ajudar a entender um pouquinho, né? Bom, quando nasce o filho, ali vai sendo criado uma estrutura de ordem. Então, quando nós nascemos na nossa família, quando nós nascemos nesse mundo, nós ganhamos um lugarzinho, nós ganhamos um espaço a partir de então. Nós ganhamos uma posição dentro do nosso sistema familiar, dentro da vida. Então, se eu vim ao mundo, por exemplo, como sendo o primeiro filho, e por algum motivo, antes de mim, meus pais, né, tiveram ali um aborto, e esse aborto, aí é que eu falo, ele não foi algo muito bem resolvido, provavelmente no teor das emoções, nos acontecimentos, e a forma dos meus pais me tratar podem ter me levado somente a entender que eu existia e esse outro filho não existia. Isso pode gerar em mim o quê? Como se fosse um acúmulo de funções, e explico como. Então eu fui criado a minha vida inteira sendo o filho mais velho.
E aí, quando há essa descoberta, eu falo descoberta porque traz para consciência, tá? Nem todo processo precisa ser sabido para que seja compreendido intimamente. Mas quando há essa descoberta de que antes de mim houve uma outra criança que por algum motivo, né, passou pelo processo do aborto, seja espontâneo, forçado, não importa agora o julgamento da questão. Então, na verdade, eu não sou mais o primeiro filho, eu não sou mais o mais velho, estou ocupando um espaço ali que não é meu. Então, isso gera possivelmente uma quebra na ordem, isso gera uma quebra do nosso posicionamento dentro da nossa família. E aí, quando eu venho ao mundo, né, desde o meu nascimento, eu venho preparado e com as ferramentas certas para lidar, agir e viver dentro do meu lugar, dentro do meu espaço, dentro das minhas funções. E se eu começo a ocupar, como neste caso do exemplo que eu dei, o lugar de uma outra pessoa, seja ela o aborto, né, que ficou pouquinho tempo ali, ou um natimorto, né, que acabou de nascer e já morreu, e aí eu ocupo esse lugar, mesmo que inconscientemente, eu passo a estar num lugar que eu não conheço, que não é natural a mim, não tenho as ferramentas para viver nesse lugar, e isso vai gerando dentro de mim que uma inconformidade, isso vai gerando uma sensação de que eu não estou efetivamente no meu lugar, onde eu não consigo manifestar quem eu sou, as coisas tendem a ficar, quando eu estou fora do meu lugar, mais pesada, mais difícil, eu tenho que fazer geralmente muito mais força para caminhar para a vida, sendo que esse passo parece que é tão pequeno, então eu faço muita força para andar muito pouco, porque eu estou fora do meu lugar, eu estou desalinhado com o fluxo da vida, porque eu estou ocupando um lugarzinho que não é meu. E isso se dá, na maior parte das vezes, de forma inconsciente. Isso vale, claro, né, não só nessa ordem, mas qualquer outro posicionamento, né? Então vamos supor o segundo, o terceiro, isso pode gerar uma quebra nessa organização de posicionamento, né? Então isso pode influenciar aquele sistema familiar. Então a lei da hierarquia, ela é fundamental e cabe aqui também para essa interpretação dentro do caso do aborto. Principalmente por isso, por essa quebra de ordem. Então há um desalinhamento com a força da vida. E eu passo a viver dentro de um espaço, de um lugar, de uma vida que não é minha, um espaço que não é meu, onde eu não tenho ferramentas para vivenciar. Quando eu consigo assumir novamente o meu lugar e entender que antes de mim teve uma outra pessoa, teve um outro irmão, então eu volto para o meu lugar, me sinto novamente dentro de mim, isso me fortalece, me traz mais fluidez para caminhar para a vida, faz com que eu consiga aí sim entender aonde estou e para onde eu vou. Essa quebra de hierarquia ela se dá também em outros núcleos da nossa vida, né? Que o assunto específico aqui do tema de hoje é a questão do aborto, tá? Mas essa questão da hierarquia ela se dá sempre que nós saímos do nosso devido lugar, seja quando nós filhos assumimos o lugar dos nossos pais ou de um deles, ou quando a gente assume também, mesmo que não no caso de aborto, mas a função, o papel, né, do irmão mais velho, do irmão mais novo, a gente deixa de viver a nossa vida para entrar numa vida que não é nossa. Então nós quebramos essa hierarquia, nós saímos do nosso lugar, que é onde nós temos força, é onde nós temos recurso, é onde nós sabemos viver da melhor forma possível, é onde nós conseguimos manifestar as nossas potencialidades internas. Então, dentro do meu lugar, eu tenho força. Então, um dos pontos do aborto que pode gerar esse conflitinho dentro de um sistema familiar é por conta dessa quebra de hierarquia. Mas, se para os pais esta questão estiver internalizada, resolvida, assumida dentro de si,
se já estiver realmente sendo considerada. Então, a falta daquele irmãozinho que não nasceu, ou que nasceu e logo já morreu logo no seu nascimento, né, depois do parto, não vai ter tanta influência assim, porque já é algo que está resolvido no coração da mãe, já é algo que está resolvido no coração do pai. Então, isso traz uma leveza, isso traz já uma harmonia para aquele casal, para que posteriormente isso também chegue aos outros filhos, se eles tiverem, ou a todo aquele núcleo familiar. Então, se aqui dentro já está resolvido de fato, que é diferente de estar resolvido na mente, né? A nossa mente, ela acha que muitas coisas estão resolvidas porque é uma forma de nós nos defendermos da dor. Então, aqueles pontos difíceis, aqueles pontos ainda que geram dor, nós olhamos dentro da nossa mente racional e falamos, olha, isso está resolvido, então eu tiro da minha frente. Porém, quando eu sinto, aí sim, de fato, eu vou entender se algo está resolvido ou se algo não está resolvido. Se aquilo ainda ressoa na minha vida, aí que eu vou entender se não está resolvido. Então, nem sempre a informação racional mental de que está tudo bem, de fato está tudo bem. Então, é preciso olhar com carinho, com amor, com acolhimento para o que há de sentimento dentro do coração para entender realmente se essa é uma situação bem resolvida ou não. O outro ponto, né, das ordens do amor que nos ajudam a entender um pouco sobre essa questão do aborto, em gerar conflito ou não, é o pertencimento, como eu disse, ou a lei da inclusão, né, que vai já um pouco nessa mesma direção do que eu estou falando aqui. Bom, a lei do pertencimento e da inclusão diz o quê? Todas as pessoas, assim como nós mesmos e tudo que nos aconteceu e aconteceu a essa estrutura familiar, tem o devido direito de pertencer. Tem o devido direito de pertencer, ou seja, todos têm o seu lugar de direito numa estrutura familiar. Todos fazem parte desse núcleo familiar. Então, quando, né, o aborto acontece no seio de uma família, de um núcleo de uma família, e isso gera geralmente dor, acontece o quê? Que aquele assunto, ele não é falado, ele vira um assunto tabu, ele vira um assunto escondido, ele vira um assunto a ser deixado de lado, porque aquilo causa dor, desconforto, uma situação difícil de ser lidada. Então entra no baúzinho das coisas que ficam guardadas, né, dos segredos, daquelas dores mais profundas do nosso ser, então fica guardado naquele baúzinho. Porém, quando, né, isso fica guardado ali, as 7 chaves naquele baúzinho das nossas dores mais profundas, dos nossos medos mais profundos, ele, né, por si só, ele gera o que no nosso sistema familiar? Que algo que tem o direito de pertencer e fazer parte está sendo deixado de lado. Então é como se a nossa consciência familiar, a nossa consciência coletiva, nos dissesse o quê? Olha, esta situação, esta pessoa, ela veio, ficou um pouquinho tempo na gestação e faleceu, né, o processo do aborto natural, ou um acontecimento de um aborto provocado, enfim, houve ali uma marcação, houve vida. Então essa vida que existiu naquele curto espaço de tempo, ela tem um direito de pertencer à história dessa família. Ela já faz parte desse núcleo familiar. Algo a partir de então já não será mais o mesmo, porque houve uma experiência a marcar a vida do casal ou a vida da mulher, daquele núcleo familiar. Então algo marca. E essa história, quando essa ou qualquer outra história da nossa vida, quando ela fica presa nesse baúzinho das exclusões, fechada às 7 chaves, o que acontece? Ela enfraquece o potencial de todo o grupo. Por quê? Tudo se encaixa. E se eu tiro uma pecinha desse encaixe, eu fragilizo o meu sistema. Eu deixo buraquinhos vazios dentro do meu sistema. Isso vai gerando até mesmo uma sensação física, uma sensação emocional e mental para as pessoas envolvidas neste sistema de vazio. É muito comum as pessoas terem tudo
materialmente ao seu redor e ainda assim se sentir vazias, se sentir com um buraco aqui dentro, como se faltasse algo ou alguém. E isso mostra que realmente algo ficou faltando, está faltando algo a ser incluído pelo nosso coração. E aí, quando nós olhamos, então, para a questão do aborto, para fortalecer o que nós temos de vida dentro de nós, cabe olhar para as nossas histórias e compreender que elas fazem ou fizeram parte da nossa vida. E graças a essas histórias, hoje nós somos quem nós somos. Nós evoluímos, nós crescemos, nós progredimos, nós aprendemos, sofremos, tivemos tristezas, dificuldades, mas tudo isso compõe a nossa história. Então, neste caso também do aborto, se ele entra naquele baúzinho das dores profundas, que claro, a dor não estou falando que não deva ser sentida, vivenciada, ou que esse processo não cause dor, mas eu estou falando dessa dor que existe e fica fechada a 7 chaves, para que nós nunca mais possamos olhar para ela. Só que isso apenas é uma ilusão, porque a dor está ali, mas ela vai começar, por ter o direito de fazer parte, vir novamente à tona. E às vezes esse vir novamente à tona, ele vem em áreas da nossa vida que racionalmente não tem ligação nenhuma com o acontecimento lá de trás. Às vezes isso vai vir, como eu disse, numa sensação de vazio, numa tristeza recorrente. Isso às vezes vai se espelhar num relacionamento, num trabalho, numa área da vida específica. Enfim, diversas formas possíveis. Então, quando é olhado para essa situação, você traz de volta aquela parte da história que tem o direito de pertencer, e com essa inclusão, com esse movimento de inclusão, todo o sistema, todas as pessoas envolvidas com aquela história ganham força. E isso também vale para outras situações e outras pessoas dentro da nossa estrutura familiar, não só no caso do aborto, mas tudo que nós vamos deixando escondidinho, né, dentro desse baúzinho, às vezes até mesmo inconsciente, uma hora vai solicitar que essa situação ganhe o seu lugar, essa situação recupere a sua parte na história. Então, imagina como se fosse, você estivesse dentro de uma piscina, né, bem cheia mesmo, com água, até a borda, e aí você pega uma bola de futebol, uma bola de basquete, também bem cheia, né, com ar, tal, aquela bola bem cheia, e você começa a imaginar essa bola sendo afundada nessa piscina. Imagina essa bola sendo as situações da nossa vida difíceis, de dor. Então, tudo que está acima da borda da água é o nosso consciente racional, é onde a gente está enxergando, onde a gente está vivenciando, falando, interagindo, seguindo a nossa vida. Todo da borda para baixo, né, é tudo o nosso inconsciente, tudo que a gente vai guardando ali, né, o subconsciente, inconsciente, essas caixinhas que a gente deixa lá para olhar depois, ou para fechar e não querer ver mais, enfim. Então, quando eu pego a bola, vamos considerar ela sendo aqui, no caso, o aborto, ou qualquer outra situação dessa que foi ou é excluída do nosso coração, a gente pega essa bola e quer tirar ela do nosso, da nossa visão. Por quê? Incomoda ficar olhando para aquilo, porque dói, machuca. Então, como defesa, o que nós fazemos? Nós pegamos essa situação e vamos jogando ela para baixo da água, a gente vai afundando ela para baixo da água dessa piscina, jogando lá para o subconsciente, para o inconsciente, para as caixinhas que vão tentar esconder essa questão de nós. Então a gente vai afundando, afundando. E aí aqui a gente já não enxerga mais a situação. Porém, não quer dizer que ela deixou de existir, ela só está sendo aprofundada nessa nossa água do inconsciente. Mas o movimento natural dessa bola, dessa questão, se você soltar, é que ela volte de uma vez. Para que isso não volte de uma vez, nós vamos passando, então, a fazer o que? Muita força para deixar isso escondido, para deixar isso preso. Essa força que nós vamos tendo ali vai desgastando. Por quê? Vai faltar força e foco para as outras áreas da vida.
porque nós vamos ter que demandar uma energia tão grande para segurar aquela bola ali, que as outras áreas da nossa vida não vai ter a nossa atenção e a nossa energia. Então isso vai nos consumindo aos poucos. Por mais que eu não estou vendo literalmente na minha frente agora a situação, não quer dizer que ela não está me influenciando dentro da minha mente, das minhas emoções, dentro desse movimento de aprofundar que eu estou fazendo dessa bola dentro da água. E quanto mais fundo eu quero jogar essa bola, mais a força de jogá-la para cima é maior, porque quanto mais eu empurro para baixo, mais ela vai vir para cima. Até que chega uma hora na nossa vida, assim como esse exemplo da bola, que quando ela se solta das nossas mãos, ela vai emergir de uma forma tão intensa e tão rápida que aquele movimento da nossa vida sai de baixo, né? Movimenta tudo, vem tudo à tona de uma vez. A pessoa até fica meio em choque, ela fala: o que está acontecendo, né? Onde é que estava tudo isso? Estava preso. E aí, na hora que veio, veio de uma vez. Então, para evitar com que essas situações surjam na nossa vida de uma vez, né? E aí fique mais difícil de lidar, por que não a gente pegar essa situação, olhar para ela de frente? Se está difícil, então ao invés de aprofundar essa situação lá nas profundezas dessa água da minha mente, eu vou deixá-la boiando um pouquinho ali, vou olhar para ela, mesmo que um pouco mais distante, até que eu me sinta mais capaz, até que eu me sinta mais confortável, até que eu me sinta, enfim, mais preparado para conseguir olhar para ela. E aí, esta situação vai ficando mais sutil, mais amena. Por quê? Com esse movimento de olhar, só de reconhecer que algo existe, já é metade do caminho andado. Porque se reconheço que existe, independente se ainda me causa dor ou não, eu estou dizendo: olha, essa história faz parte, ela pertence, eu só ainda não consigo lidar com ela. Mas eu sei que isso aconteceu, eu sei que faz parte, eu sei que é uma experiência da minha vida. Da mesma forma, essa questão do aborto. Então, só o fato de reconhecer que aquilo faz parte, de que houve, de que existiu, já muda tudo, já é meio caminho andado para lidar depois com essa situação. Já é meio caminho andado, porque eu estou devolvendo para o seu lugar de direito essa história. E aí depois eu vou perguntar, então, o que eu faço com isso, como eu vou lidar com isso, enfim. Só posso lidar, só posso tratar, só posso arrumar algo que eu sei, que eu conheço, que eu esteja vendo, né? Sempre que fica escondido, eu não consigo intervir, eu não consigo melhorar, eu não consigo me ajudar. Então, o reconhecimento ele é fundamental nesse caso. Então, quando, né, na questão do aborto, existe essa exclusão da história, existe a exclusão deste ser que ficou pouquinho tempo e precisou ir, quando há essa exclusão, isso gera, como eu disse, então, um buraquinho. E essa falta vai ser solicitada em algum momento que seja preenchida. Que seja preenchida. Que essa história possa retornar para o seu devido lugar. E é aí, né, nesse movimento de preenchimento, onde nós vamos tendo, em outras áreas da nossa vida, alguns possíveis conflitos. Isso vale também, como eu dei no exemplo anterior da hierarquia, né? Então teve um aborto lá, então vou dar o mesmo exemplo, né? O filho que viveu a vida toda achando que era o filho mais velho, só que antes dele teve um aborto. Então, ou seja, ele não é o mais velho, ele é o segundo filho. Então, se ele ocupa o lugar do primeiro, além de quebrar a ordem, né, da hierarquia, do nascimento, você está também tirando uma posição, né, de uma outra pessoa. Mas, olha só como acontece, né? Então, quando você ocupa esse espaço do outro, de alguma forma, é um grito do nosso sistema familiar, da nossa memória familiar, do nosso inconsciente que carrega as questões ocultas e escondidas da nossa mente em falar: olha, através deste que está ocupando o lugar, vocês irão me ver. Então, o segundo filho que ocupa esse lugar do primeiro, que foi o aborto, ele acaba carregando uma história além da sua própria. Ele acaba carregando como se fosse uma imagem além da sua própria. Por quê?
É como se o sistema dissesse, olha, me enxerguem através dele, eu ainda estou aqui. Há um posicionamento, só que o conflito disso é, este que passa a carregar essa incumbência de trazer à tona uma história esquecida, vivencia situações, vivencia questões que em algum momento vão se transformar em questões difíceis e pesadas, porque não é uma história nossa. Agora, pode parecer estranho, falar, poxa, mas isso é uma injustiça, por que eu carrego uma história que não é minha? Por que eu entro no lugar de alguém que não é meu? O que eu tenho a ver com essas histórias? Por que isso me afeta? Porque quando nós falamos de visão sistêmica, ou quando nós falamos de vida, né, de forma sistêmica, que a vida ela é sistêmica, nós saímos um pouquinho da noção e do conceito de que somos indivíduos à parte uns dos outros, principalmente quando o núcleo é familiar, que é um núcleo mais próximo. Então, nós não somos seres individuais à parte do todo. Nós somos uma continuidade da nossa família. Nós somos uma continuidade da nossa ancestralidade. Numa visão simbólica, é como se todos eles vivessem dentro de nós, nas nossas memórias, nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso DNA. Então, através da nossa vida, é como se todos eles vivessem também. E isso mostra que estamos sempre interligados uns aos outros. E o que acontece no todo influencia o indivíduo. E o que acontece com o indivíduo influencia o todo. Então, quando há uma situação dessa, né, numa estrutura familiar que acaba somatizando, vamos chamar assim, no indivíduo, não é porque esse indivíduo está pagando um preço, ele está sendo vítima, um coitado, ou algo de ruim, não. É porque, graças a essa pessoa, uma história está sendo resolvida. É uma oportunidade de olhar para situações e para histórias da nossa vida e da vida da nossa família e colocar cada coisinha no seu lugar. Então, é uma continuidade e isso faz com que nós tenhamos a consciência de que fazemos parte. Porque o pensamento oposto, que é esse pensamento que eu sou um indivíduo à parte de tudo, me traz uma fragilidade, me traz uma sensação de não pertencimento, me traz uma sensação de estar só, quando não deveríamos, porque nós também fazemos parte, nós somos parte da família, nós somos parte da humanidade, nós somos parte da natureza, nós somos parte do nosso planeta. Tudo está integrado, manifestado dentro, sim, das suas individualidades, mas há uma integração. Essa troca, esse fluxo, ela é estudada por diversas culturas, por diversas filosofias. Não é simplesmente algo desconexo da realidade. Se a gente vai estudar isso através da biologia, na natureza, de como as coisas funcionam, de como elas interagem, de como elas se interligam, nós vamos ver que acontece da mesma forma com os seres humanos, pois somos parte da natureza. O que acontece na natureza, acontece ao ser humano. Nós estamos dentro das leis da natureza, nós estamos dentro dessa estrutura viva que é a natureza. Então nós não somos a parte, nós não estamos fora, nós estamos dentro, cada um no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar. E se, né, chegar um dia que todos estejam de fato no seu devido lugar, integrados, posicionados, né, com as suas histórias acolhidas, com certeza estaremos muito mais fortalecidos, né, muito mais preenchidos de vida para conseguir seguir adiante na nossa caminhada. Então essa parte do aborto, ela vai passar por esse filtro da ordem, né, da hierarquia, se houve uma quebra da estrutura familiar, principalmente dos irmãos, e vai passar por esse filtro do pertencimento ou exclusão. Então, se essa situação é uma situação excluída, rejeitada, que foi lacrada e fechada no baúzinho dos segredos, ou se já é uma situação resolvida, que está tudo bem, tá?
Um ponto aqui de observação nessa questão de estar escondido ou não, vamos lá. Então, quando a mulher passa pelo processo do aborto, né, o casal, eles não têm, assim, de certa forma, a obrigação de falar. Não é só o falar por falar. De novo, é o sentir que aquilo está bem, é o sentir que houve uma experiência, é o sentir que houve uma vida que ficou um pouquinho tempo. Então, se esse sentir estiver bem alinhado, equilibrado, resolvido no coração dessa mulher, no coração desse pai, os filhos nem vão sentir os malefícios que podem haver dessa situação, porque já está resolvido. Então não vai ter uma influência ruim, não vai ter um nozinho, porque já está resolvido. Ah, mas eles nunca me falaram. Não precisa, se no coração deles isso já está resolvido, não tem por que falar, a não ser que se sintam confortáveis. A não ser que seja algo natural, e está tudo bem falar também, não tem problema. Mas o que eu quero dizer não é só o falar ou não falar da boca, é o sentir do coração, é o integrar no nosso íntimo. Essa integração no íntimo, no coração, é que vai dizer, como eu disse, se está incluído, se não está, se ainda tem dor, se não tem, se está sendo difícil, se não está, enfim, é aqui, é no coração. Racionalmente, da boca para fora, de novo, nós podemos falar qualquer coisa. Ah, tá tudo bem, ou não, não está tudo bem. Não sei. Olha, existiu essa situação na minha vida. Tá, só da boca para fora? E aqui, vamos refletir, sentir um pouquinho mais como está essas emoções na vida. E aí sim a gente vai ter uma avaliação mais clara, né? Uma avaliação mais clara. Além do fato em si, né, do aborto, que a gente interpretou agora aqui pela lei da ordem, da hierarquia, né, e a lei do pertencimento, da inclusão, nós podemos considerar o movimento um pouco mais periférico do fato em si, que é a questão das emoções, literalmente, né? Sim, tem várias pesquisas, né, que psicólogos, psiquiatras, grupos, ONGs fazem a respeito dos traumas ocasionados devido à ocorrência do aborto, principalmente para as mulheres, né? E, de novo, aqui não estou falando do aborto provocado ou aborto espontâneo, tá? Estou falando de modo geral, sem entrar no mérito da questão. Mas, na maioria dos casos, né, que é difícil de falar totalidade, então, na maioria dos casos pesquisados, há, principalmente para a mulher, vou repetir, então, na maioria dos casos pesquisados, há, na maioria das vezes para a mulher, uma dor envolvida nesse processo. Não só uma dor física, mas uma dor emocional. Quando o aborto espontâneo se dá, é muito comum para as mulheres, segundo algumas pesquisas, alguns relatos, conversas, né, desses grupos de apoio, de algumas mulheres se sentirem, inclusive, culpadas por ter havido esse aborto, mesmo que espontâneo. E entra a preocupação se elas fizeram tudo o que podiam, se elas deixaram de fazer, e se tivesse sido assim, e se eu não tivesse feito aquilo, e se eu não tivesse falado, e acaba gerando uma cobrança interna, uma culpa. Por quê? Né? Ou ainda, isso gera uma sensação de não fui capaz, né? Não fui capaz de gerar a vida, não fui capaz de ter a gestação saudável. Então, isso acontece assim na maioria das mulheres. De novo, não dá para colocar na totalidade. Estou falando em números genéricos, né? Quando a gente vai para o indivíduo, aí precisa ser analisado o contexto. Mas é importante olhar para esses números porque mostra realmente que é um processo para nós ocidentais, para nós que vivemos no Brasil, né? Não dá para falar de outras culturas muito distante, mas que para nós aqui ainda é algo dolorido, difícil, sofrido até mesmo para falar. Imagina sentir, passar por esse processo, né? Sabendo que, né, há essa dor envolvida, então nós vamos entender que é possível olhar para essa situação sem
olhar de maior julgamento, sem olhar de maior crítica, sem olhar de maior problema. Então, nós vamos acolher para depois tratar, né? É muito chato para as mulheres e para o casal, né, que acabam passando por essa situação, ter no primeiro momento ali apenas um sermão, ouvir algo, ou, né, colocar, pô, você poderia ter feito isso, ou faltou. Não, vamos acolher, vamos ter empatia, né, com a mulher, com o casal, e aí aos poucos vai buscar o devido tratamento, aos poucos vai buscar o devido apoio para lidar com essa situação, porque se essa dor fica também presente, de forma muito intensa na vida da mulher, isso vai acabar afetando em outras áreas da vida dela, vai afetar nos relacionamentos, vai afetar muitas vezes na forma dela lidar com os próximos filhos, se houver, né, outros filhos, vai afetar a forma dela lidar. Então, imagina uma mãe de primeira viagem, né, vamos dar um exemplo aqui, uma mãe de primeira viagem com expectativas, sonhos, enfim, tudo programado, e aí passa pelo processo do aborto. Isso gera ali uma ruptura de todo esse processo. Aí ela vai, engravida de novo. Imagina que ali no fundo não deve ficar uma preocupação. Será que vai dar certo? Será que isso? E agora o que eu faço? E aquilo outro? E essa criança, vamos supor que ela venha ao mundo, haja o nascimento dela ali e tal. Aí essa criança ela pode ser super protegida às vezes por essa mãe, porque houve antes um medo da perca, houve a dor da perca, então ela não quer perder mais um filho, ela não quer passar mais por essa dor. Ela pode super proteger, dentro desse exemplo, o seu segundo filho, que vai gerar uma sobrecarga tanto para ela própria quanto para outra criança que nasceu. Então olha como isso pode se desdobrar, né? Importante, o quanto é importante olhar para essa situação da vida, o quanto é importante olhar para os sentimentos da mulher, o quanto é importante olhar para os sentimentos do casal. Muitos podem falar, pô, mas e os homens não se afetam com esse processo? Claro que sim, tá? Claro que sim, mas por que então mostra algumas dessas pesquisas que mais afeta a mulher? Pelo próprio fator da gestação. Então, a gestação, por estar no corpo da mulher, por mexer hormonalmente, emocionalmente, de ter uma transformação do físico da mulher, né? Afeta mais a mulher, né? O homem, nesse caso, ele está um pouco de fora, né, da situação. Por mais que haja emoções, sentimentos, por mais que haja, enfim, todo o envolvimento, companheirismo, não que o homem não vá sentir a dor, não que o homem não vá passar pela tristeza, não que não vá passar pelas mesmas preocupações, mas tem essa diferença, inclusive física, orgânica, que realmente a gestação, ela traz sensações próprias, ela traz sensações particulares. E o aborto, então, por isso, acaba afetando mais as mulheres do que o homem, por ter esse distanciamento da própria questão da gestação, tá? Mas não dá para falar que nenhum homem vai sofrer, que nenhum homem vai ficar triste, que nenhum homem vai se mobilizar. Não é isso, tá? É só para a gente considerar cada coisinha e observá-las, então, dentro dos seus devidos lugares. E aí, quando o casal passa por esse processo, é importante ele olhar para essa situação, é importante ele cuidar, né, o casal cuidar, a mulher cuidar, buscar ajuda, buscar auxílio, se assim achar necessário, para que a vida continue, para que a vida siga da melhor forma possível. Agora, a questão do aborto, se essas questões, se essas emoções já tiver tudo bem resolvido dentro da vida dessa mulher, da vida desse casal, não se tem problema, né? Eu volto lá na reflexão do início do programa de hoje, né? Onde eu falei que às vezes só em falar a palavra aborto há uma tendência em alguns de ficar preso somente a essa questão, achando que é o único ou achando que é o foco da situação, do problema de uma área da vida. E às vezes não é, né? Às vezes essa situação já está resolvida. É muito comum em alguns consteladores, por interpretar, né, essa questão da visão sistêmica, da hierarquia e do pertencimento, ter uma certa tendência a ver uma situação de aborto e focar nela.
Então, pode ser que isso seja uma questão a ser olhada e trabalhada ou não. Pode ser que isso já esteja muito bem resolvido na vida dessa mulher, desse casal, dessa família, desses irmãos. E aí vamos olhar de fato para onde precisa olhar, né? Não transformar esta situação sempre em problema. Sim, olhar com carinho, olhar com acolhimento, pode perguntar, né? Olha, como que é isso para você? Como que você sente essa situação ainda no seu coração? Como que você lida? Você fala, não fala? Foi fácil na época, não foi? Então, tudo isso pode ser feito numa análise mais profunda para que realmente se entenda. Não, é por aqui o caminho, vamos olhar para essa situação? Não, não é, vamos olhar para essa situação, né? Ou até essa situação ela vai ser vista, mas de uma forma secundária, ou ela vai precisar ser vista de uma forma realmente mais prioritária. Então, tudo vai depender da análise do terapeuta, do constelador, do psicólogo, enfim, do profissional ali que vai prestar os seus serviços para a mulher, para o casal, para a família, para os irmãos, para quem estiver buscando, seja para quem estiver buscando o apoio, o auxílio, né? Então, é importante ter sempre essa análise, né? Muitas pessoas perguntam também a respeito do aborto. Aí quando o aborto, a mulher nem sabe que teve, né? Porque às vezes, bem no comecinho da gestação, é possível às vezes ter um sangramento, alguma coisa. Estava começando ainda, né? A fecundação ali do óvulo com o espermatozoide, os primeiros momentos iniciais, né? De repente aquilo afeta, né? A, a estrutura também da mulher, do casal. Será que sim? Será que não? Claro que tudo precisa ser levado em consideração dentro do seu contexto. Então, às vezes, né, um caso desse pode sim influenciar, né, um aborto espontâneo que a mulher nem sabia que teve, pode influenciar, porque é aquela coisa, uma história que ficou escondida, uma história que não foi vista. Então, aquela memória vai pedir, olha, eu existo, eu estou aqui. E aí, dentro de um processo terapêutico, mesmo que não seja descoberta a informação específica, é trabalhado para que haja aquele preenchimento interno com a força da vida, para que haja, então, aquela integração de algo que aparentemente está faltando, de algo que traz vazio, de algo que traz sensação de que precisa ser incluído, enfim. Então, isso é trabalhado por outros caminhos. Se essa informação vier à consciência, tudo bem também. Então, isso é trabalhado. Mas nem todos os casos vão afetar, né? Tudo vai depender do que ficou registrado naquele momento, né? Nós somos organismos vivos, não há uma fórmula matemática específica e única para se dizer, olha, aconteceu isso, então o resultado é esse. Olha, para esta situação faça isso. Existem reflexões, estudos, observações, avaliação através de experiências que pessoas tiveram para chegar, enfim, em algumas formas de se enxergar as questões da vida, mas ainda assim somos seres vivos, mutáveis. Então, a mesma coisa para pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, pode se manifestar também de maneira diferente. Então, esse cuidado ele é fundamental, né? Por isso que eu gosto de falar muito a palavra depende, né? Porque o depende me faz enxergar o contexto a qual aquela situação e aquela pessoa estão inseridos. Ah, todo caso de aborto, então, vai dar problema na família? Depende. Qual o contexto? Como foi essa situação? Quais as pessoas inseridas? Qual a história de tudo isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, mas você falou que a maioria das mulheres tem dor. Então a gente está falando de números, de avaliações e experiências que já aconteceram, que me faz nortear o meu olhar, que me faz nortear a minha abordagem. Mas quando eu saio dos números genéricos de avaliação e trago para a realidade específica de um indivíduo, eu preciso adaptar e ver quem está na minha frente, não mais só números. Eu preciso olhar para o ser humano que está na minha frente, eu preciso olhar para o ser humano que está ali, porque este ser humano, ele tem uma vida própria, uma história própria, experiências únicas, contextos particulares, que vão fazer com que esse acontecimento se manifeste através de uma forma.
mesmo que tenham sintomas parecidos em diversas pessoas que passaram pela mesma questão, ainda assim cabe, com o olhar sensível de compreender quem está na minha frente, jamais ser algo frio. Então, quando se fala de atendimento, de emoções, de questões, de traumas, não dá para ser frio. Não dá para ser frio no sentido de não considerar quem está na sua frente, né, de aplicar uma fórmula mágica e exata que vai resolver a vida de todo mundo. Vai ajudar a ter conhecimento, vai ajudar a ter teoria, vai ajudar a saber as tendências, as porcentagens, tudo isso. Isso é bacana pra caramba, ajuda muito. Mas lembre, tem alguém na sua frente. Olhe para essa pessoa como um ser humano, com uma história própria, com uma vida própria, com sofrimentos próprios. 70% das mulheres sofrem com a questão do aborto. Ok, tem 30% que não sofrem, então eu preciso olhar, porque uma dessas pessoas, uma dessas mulheres pode estar dentro dessa faixa de 30%. 99% das mulheres sofrem com a questão de aborto. Ok, ainda tem 1% por aí que não sofre, então eu preciso olhar para quem está na minha frente e compreender, para que eu não tenha uma avaliação equivocada, para que eu não perca a oportunidade de ajudar o indivíduo que está na minha frente da melhor forma possível. Então, quando se fala de terapia, quando se fala dos cuidados das emoções, da mente, de traumas, é fundamental olhar para quem está na minha frente com esse olhar de integração, de avaliação de contexto, de adaptação de teoria para prática. Teoria para prática, tem um caminho, tem uma adaptação. Então isso vale também para você que está ouvindo, para você que está assistindo, né? Porque senão alguém que você conhece pode ter passado por um processo de aborto. E aí? É um problema? Não é um problema? Então nós vimos que na maioria dos casos isso pode e gera sim uma dor, mas não dá para mim chegar para essa pessoa e afirmar para ela, olha, sua vida não vai para frente porque você teve aborto, olha, você está sofrendo assim porque você teve um aborto, olha, isso, calma, respira, eu sinto a sua dor, ou você tem dor a respeito dessa história. Então, como nós podemos ajudar? Vamos buscar um profissional? Você precisa de algo? Então, esse bom senso ele é fundamental para que nós não saiamos por aí também machucando os outros, né? Só porque aprendemos uma teoria nova. Porque a teoria tem um caminho até chegar na adaptação da vida prática de alguém. De novo, estudo, as teorias, as linhas de pensamento, elas são fundamentais, principalmente para quem trabalha nessa área. Mas, na frente de um ser humano, existe ali um outro ser humano. Então, nós precisamos olhar para esses contextos, tá? Então, estou frisando bem esse ponto para que nós possamos humanizar o processo e não fique algo simplesmente teórico, que não fique algo somente frio, que não fique algo somente numérico. Não, vamos olhar para uma pessoa, vamos olhar, seja aí você mesmo que não trabalha nessa área, mas vamos olhar para o seu vizinho como uma pessoa, como um ser humano, que tem as suas questões próprias, suas crenças de valores próprias. Então, às vezes, para você, questão do aborto, enfim, é uma crença diferente do outro, então você precisa entender o outro ali na sua frente. Como eu disse lá, que a gente não vai discutir o mérito, né, do aborto, se é favorável ou não, mas vamos supor que você seja e o outro não seja. Enquanto você vai acolher alguém que não é favorável, ou vice-versa, vai acolher alguém que é favorável, é preciso respeitar as crenças do outro, para que nós consigamos entender qual a dor envolvida no processo, porque a forma dele entender, a forma dele raciocinar, a forma dele processar aquela experiência, vai passar também ali pelos fatores emocionais, mentais, né, de toda a própria família, vai passar também por questões de crenças, de valores, que isso é a construção de vida de cada um, né? Então, se você pega, por exemplo, uma estrutura familiar, um indivíduo onde há valores e crenças relacionadas ao aborto muito duras, muito difíceis, quando esse aborto ele acontece, é natural que a dor envolvida no processo seja maior. E isso vale para qualquer área da vida. Se nós temos
nas nossas crenças e valores um peso em determinada área da nossa vida, quando acontece algo, a dor vai ser também maior, vai ser muito maior. E é preciso respeitar, acolher, para conseguir, então, direcionar da melhor forma possível aquilo que é necessário para aquele indivíduo que está na minha frente, para aquela pessoa que está na minha frente. Cumprimentando a todos aqui que estão acompanhando o programa Você Melhor de hoje, através do 730 AM, através do Facebook, YouTube da Rádio Cidade Jundiaí. Lembrando que você pode mandar a sua participação, a sua pergunta pelas redes sociais, deixando seu comentário, compartilhando a nossa live ou também pelo WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891, ou mandar um WhatsApp diretamente para mim, Lucas Anzolin, 011 998500667. 011 998500667. Também deixo o convite aqui para você que está acompanhando o programa de hoje a me acompanhar nas redes sociais. Lá você encontra as atividades aqui do espaço, os atendimentos, você consegue entrar em contato comigo também. Então você pode me acompanhar através do Facebook e do Instagram, Lucas Anzolin. Facebook e Instagram, Lucas Anzolin. Ou você pode acompanhar também pela página Espaço Inspirar, tanto no Facebook quanto no Instagram, Espaço Inspirar. Sobre a constelação familiar, quem tiver interesse em passar pelo atendimento da constelação familiar, tenho duas metodologias, dois formatos de constelação familiar, a que é feita individual com os bonequinhos e a que é feita em grupo com pessoas. Em grupo com pessoas, toda quinta-feira, 19h30, só agendarmos. E com os bonequinhos, é feito aí sob agendamento também, no melhor dia e horário que fique bom. Também tem os atendimentos com a psicoterapia, se você tiver interesse em fazer um acompanhamento terapêutico, é sempre muito bem produtivo em alguns casos. E aqui no espaço temos alguns cursos, algumas vivências, então a meditação com tambor já retornou, então a partir dessa semana meditação já retornou, então toda segunda-feira meditação às 20 horas, é só chegar um pouquinho antes e trazer 1 quilo de alimento, se quiser também é só mandar uma mensagem para que eu possa me programar aqui. Então tem a meditação de segunda-feira, a constelação de quinta, 19h30. E a partir de abril vai começar mais uma turma de formação em constelação familiar, que é direcionada para você que já é terapeuta, para você que quer aprender essa técnica terapêutica ou para você que quer passar pelo processo da constelação familiar de forma mais profunda, se tratar, e ainda conhecer mais sobre a visão sistêmica. Então, mesmo que você não queira trabalhar com a constelação familiar, não queira ser terapeuta, vale muito a experiência de passar pelo processo do curso para você. E até mesmo para aqueles que quiserem posteriormente se dedicar a essa área ou às áreas da terapia, enfim, eu falo sempre que o primeiro tratamento, o primeiro mergulho é em nós mesmos, Depois a gente vai tratar o outro, depois a gente vai mergulhar dentro da vida do outro. Então, quando eu passo pelo processo, eu estou também aprendendo, eu estou me fortalecendo para que eu consiga, se assim eu quiser, lá na frente, atender uma outra pessoa. É fundamental, Se eu não vivencio, como que faço algo para alguém? Se eu nunca passei pelo processo, como levarei alguém a passar pelo processo? Então, quando nós passamos pelo processo, nós ganhamos mais força para conseguir aí sim seguir num caminho seguro de atendimento, num caminho seguro de terapia. Então fica o convite aí, a partir de abril, são 6 meses de curso, um final de semana por mês aqui em Jundiaí, no Espaço Inspirar. É só entrar em contato comigo, ou lá pelo Facebook, ou pelo Instagram, tá bom? Então tem os atendimentos, tem a agenda de curso, também se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema, sobre algum tema de constelação familiar que eu saiba explicar, eu vou ficar muito feliz em contribuir com você. Então,